Muito bem, muito bem. Vamos começando aqui o Poder Expresso. Já vou chamando aqui minha amiga Letícia Sorg. Letícia, editora-chefe do SBT News. Letícia, muito obrigado aqui pela presença mais uma vez, Letícia. Eu estava comentando aqui, acabou de sair os números gerais aqui da Atlas Intel. Vou repetir aqui, Letícia, de votos válidos, tirando brancos e nulos. Vamos aqui com o pessoal aqui da Atlas, que acabou de mandar aqui no grupo. O número do Ricardo Nunes é 56,5 e do Guilherme Boulos 43,5. Números muito ruins para o Guilherme Boulos, hein, Letícia, nessa reta final de campanha, hein? Olá, Léo, muito obrigada pelo convite, obrigada a quem nos acompanha aqui no Poder Expresso. De fato, essa pesquisa ela mostra que não há uma mudança, né, no cenário da disputa aqui em São Paulo. No sábado, nós tivemos um debate na TV Record com os dois candidatos, nesse segundo turno à Prefeitura de São Paulo, e embora o clima tenha sido bastante tenso, com acusações de lado a lado, tanto pessoais quanto políticas, a gente percebe que é muito difícil mudar esse cenário. O Boulos ele tem um desafio muito grande de reduzir a rejeição ao nome dele, que, segundo o último Datafolha, estava em 56%, ou seja, metade do eleitorado rejeita o candidato do PSOL. E o candidato Ricardo Nunes, do MDB, tem uma rejeição menor e está meio que jogando parado, né? Ele faltou ao 3 debates, né, inclusive o daqui do SBT, e tem uma posição muito mais confortável agora nessa reta final de campanha. Muito bem, Letícia, eu vou chamar aqui para a nossa conversa o Caio Barbosa, que é cientista político, doutor em ciência política pela USP. Caio, essa eleição de São Paulo, ela vai chegando ao fim aí com dois pontos que eu acho que até comentava com a Letícia ontem durante um plantão aqui, com dois pontos importantes. Mesmo com a eventual vitória de Nunes, ao que tudo indica, isso vai acabar, né, se desenhando, a não ser que aconteça algo muito extremo ao longo da semana, mas tudo indica que o favoritismo do Nunes é real. É, a direita, ainda assim, mostrou uma divisão. Talvez até, para análise de algumas pessoas, como a esquerda acabou se diminuindo muito nessa última eleição, a direita se viu uma oportunidade de acabar se dividindo. Isso aconteceu muito claramente em São Paulo com o Marçal, desculpa, e o Nunes. No caso da esquerda, Caio, algo que também chama a atenção é essa dificuldade da esquerda de avançar nos corações e mentes do eleitor mais pobre. Esse eleitor ele já foi da esquerda, mas cada vez mais se mostra mais refratário, mais distante do discurso da esquerda. Muito obrigado pela presença aqui. A gente começa comentando essa minha pergunta, análise, e depois a gente volta com a Letícia. Caio, com você. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos. É, 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 Essa eleição tem sido muito interessante a nível nacional e particularmente em São Paulo, porque ela reflete muito do que está acontecendo na política do país. Você tem uma polarização muito grande, né, entre essa direita mais radical, representada pelo bolsonarismo, e a esquerda que gira em torno do presidente Lula, do que podemos chamar de lulismo. Nessa polarização, quando você tem candidatos que se posicionam, de certa forma, um pouco mais ao centro, eles conseguem se destacar, né? Se eles conseguem avançar para um segundo turno, eles demonstram mais força e com chance maior de vencer, né? Então, realmente, é como se a população enxergasse dois polos mais extremos e os candidatos que se posicionam mais próximos do centro, eles conseguem, então, agregar um eleitorado mais amplo,
né? Então, em São Paulo foi muito interessante porque você teve uma disputa tríplice ali entre o Nunes, o Boulos e o Marçal, né, que até os últimos minutos de apuração ficou muito, muito difícil saber quem é que realmente iria avançar para o segundo turno, mas se por pouco poderia ser um resultado diferente, né? Se fosse, por exemplo, o Boulos contra o Marçal, aí sim o Boulos realmente ele teria uma chance de vitória, né? As pesquisas estavam mostrando que o Boulos tinha uma ligeira vantagem, porque o Marçal era visto como um candidato muito radical, muito polêmico. Agora, sendo o Nunes, ele está saindo muito mais na frente, ele tem uma vantagem larga, né? Mas é justamente porque a população consegue enxergar ele como um candidato um pouco mais moderado, né? E acho que não é necessariamente uma rejeição à esquerda, porque vamos lembrar também que 2 anos atrás, na eleição presidencial de Lula contra Bolsonaro, o Lula ganhou na cidade de São Paulo, né? E essa foi a aposta do Guilherme Boulos nessa campanha, de tentar nacionalizar a campanha, de tentar repetir o resultado, né, de que o candidato do Lula vencesse a eleição assim como o Lula ganhou em 2022. Né? Só que a população paulistana não enxergou dessa forma, não quis nacionalizar essa disputa, né? Realmente ignorou o fato de que o Ricardo Nunes era apoiado pelo Bolsonaro e apoiou mais devido aos resultados que enxergou da sua gestão. Letícia, as pesquisas, como o Caio bem fala, tirando ali uma ou outra, né, mas de uma forma geral chegaram muito perto ali do resultado, um resultado extremamente competitivo, e as pesquisas também, quando apontavam já para o segundo turno, como o próprio Caio lembra, já mostrava essa dificuldade do Boulos caso ele fosse disputar com o Nunes, o que acabou acontecendo. O que é que você, Letícia, avalia dessa campanha? O que é que essa campanha ela deixa, ela mostra? E aí eu queria uma análise da tua e também aí você já emenda com a pergunta para o Caio Barbosa, por favor. Oi, Léo. Eu acho que essa campanha, ela tem essa tentativa de nacionalização que o Caio disse, mas também tem uma dificuldade, né, dessa transferência de votos. O Lula tem até uma reclamação da campanha do Boulos de falta de participação do Lula em agendas aqui em São Paulo. Ele esteve em vários lugares, né? O Lula viajou para o México logo antes do primeiro turno, tinha uma viagem agendada para a Rússia nesta semana, que é a semana final. Por causa do acidente que ele sofreu no sábado, ele acabou cancelando essa viagem. E a gente não sabe ainda se ele vai fazer a live que estava prevista com o candidato Guilherme Boulos. Mas essa tentativa de transferência de votos não foi muito bem sucedida, né? Hoje, inclusive, acho que vale lembrar, Léo, que o candidato Boulos ele divulgou uma carta ao povo de São Paulo, lembrando, né, fazendo uma referência à Carta ao Povo Brasileiro que o Lula divulgou em 2002, durante aquela campanha, em que ele tentava conseguir o apoio do mercado financeiro, né, e acalmar os ânimos do mercado financeiro para que a sua candidatura deslanchasse. Ele acabou sendo eleito. Então, no caso do Boulos, essa carta que ainda vem na última semana, né, talvez seja muito tardia, como um aceno ao centro, e ela tenta fazer essa correção de rota na campanha. Agora, resta saber se de fato ela vai conseguir trazer esse eleitor que está indeciso. Pelos números que você mostrou agora, da Atlas Intel, o que a gente percebe é que tem uma proporção muito pequena de brancos, nulos e pessoas que não sabem. Então, assim, já tem um voto mais cristalizado, as pessoas já passaram pelo primeiro turno, então isso reduz as chances do Boulos de mudar o resultado. Agora, é interessante também que amanhã, na terça-feira, o Ricardo Nunes vai fazer um almoço com a participação do Jair Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Então, é uma tentativa de trazer nomes de proporção nacional para a campanha, nessa reta final, e, ao mesmo tempo, manter essa posição mais de centro, como o professor falou, o Nunes ele conseguiu navegar
bem entre os bolsonaristas, que, de certa forma, estavam mais alinhados com o Marçal, mas tendem a migrar para a campanha dele agora nesse segundo turno, e sem desagradar, talvez, alguns eleitores, talvez de Tabata e de Datena, do primeiro turno, né? Eu não sei como o professor vê se existe alguma saída, né? Se esses movimentos, se uma participação maior do Lula agora, ou essa entrada do Bolsonaro, podem mexer de alguma forma o ponteiro, ou como ele vê essa reta final até lá. O que você acha, Realmente, professor? a distância entre os candidatos, né, pelo menos de acordo com as pesquisas, é realmente grande, então é muito difícil reverter isso em uma semana. Havia uma certa expectativa, né, de que o apagão que ocorreu na semana passada pudesse ter um impacto, mas que as pesquisas mostraram que realmente pode até ter abalado um pouco o apoio a Nunes, mas isso não se reverteu um apoio maior ao candidato Guilherme Boulos, né? Realmente ele esbarra muito nessa questão de uma rejeição mais alta, né? De mais de 50% do eleitorado não querer o seu nome. E, claro, a participação do Lula poderia ter um efeito importante no apoio à sua candidatura. O Bolsonaro, por mais que ele esteja sendo discreto, né, esse almoço, né, poderia ser utilizado pela campanha do Boulos para tentar associar mais a sua figura, mas realmente em uma semana é muito difícil esperar de que haja uma grande reversão, né, dos resultados. O que é interessante para o Boulos, acho que tipo, mesmo se acabar sendo derrotado, pelo menos derrotado com uma margem menor do que ocorreu há 4 anos atrás, né, quando ele concorreu com o Bruno Covas. Então, isso pelo menos daria um sinal de que ele, 4 anos depois, ele conseguiu ser um candidato mais competitivo, o que talvez ainda o credenciaria para mais uma disputa daqui a 4 anos, né? Realmente, se ele tiver um resultado pior, né, uma diferença de mais de 20 pontos, aí fica mais difícil de apostar no seu nome para a próxima eleição. E tem uma questão também, né, professor? Ele pode até não ter o mesmo resultado, porque isso a gente só vai saber no domingo. Agora, que ele gastou muito mais dinheiro, ele gastou muito mais dinheiro em relação à campanha. A campanha do Boulos hoje é uma campanha muito mais cara, tá? Se fala aí numa cifra de 10 vezes mais em relação à campanha de 4 anos atrás. Então é uma campanha que se gastou muito para, a depender da situação, como o senhor bem lembrou, chegar a resultados muito parecidos com os 4 anos de 4 anos atrás, ou um pouco melhor, ou um pouco pior, talvez. Professor, uma coisa que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte: o PT, partido do presidente Lula, tem uma dificuldade muito grande. Muito claramente ali, Lula, o senhor falou da eleição de São Paulo, é o nome que ainda consegue fazer essa mobilização, consegue inclusive ganhar uma eleição, como foi a eleição de 2022, mas é um partido que vai chegando em frangalhos nessa eleição municipal, com muita dificuldade mesmo nas capitais. Você pode dizer até que a capilaridade foi perdida nos últimos 4 anos, mas há algo completo, uma completa dificuldade nas próprias capitais. O que esse partido tem que fazer, professor, para de fato representar a esquerda enfim, e ter alguma viabilidade para além do Lula? Não estou questionando a própria reeleição do Lula ou coisa parecida, mas é um partido que, de fato, ele tem uma dificuldade clara de se sustentar, não? Você pega em 2012, né, quando o PT, assim, digamos assim, estava no seu auge, que conseguiu eleger, se não me engano, mais de 600 prefeitos. Desde então, o partido entrou numa trajetória de queda, né? Você teve 2016 já no auge da crise do governo Dilma, do impeachment e na crise econômica, o partido sofreu derrotas muito severas, então, naquela eleição. Em 2020 teve mais uma queda, né? E chegando na eleição deste ano,
até que o partido conseguiu se recuperar, né? Conseguiu eleger mais prefeituras do que há 4 anos atrás. Mas, claro, muito aquém ainda do que o partido já obteve quando esteve no seu auge, ainda uma recuperação tímida, considerando o tamanho do partido que hoje tem a presidência da República. Então, é um desafio muito grande mesmo para o partido conseguir recuperar o tamanho que um dia já teve, pelo menos no número de prefeituras, e esse desafio passa mesmo por realmente trazer lideranças novas também, né? O partido foi muito desgastado pela crise que passou nos últimos 10 anos, né? Com toda a Lava Jato, a crise econômica, o impeachment da Dilma, a prisão do Lula mesmo. Então, o Lula ele tem uma imagem ainda muito forte, mas o PT em si continua muito desgastado. E uma coisa que o PT tentou já nessas eleições foi mesmo apostar forte em algumas jovens lideranças, né, algumas candidaturas a vereador em diferentes cidades. Aqui mesmo em São Paulo, né, você teve a candidatura da Luna Zaratini, que foi a mais votada do partido. Então, o PT tem apostado nesses jovens justamente para tentar formar novas lideranças, para que em futuras eleições, provavelmente eles sejam nomes a disputarem cargos mais altos. Letícia, contigo, por favor. Acho que vale a pena também tentar entender como que o campo da esquerda pode se articular, né, com o PSB também, o PDT, que em algumas capitais se colocou mais à direita do que à esquerda, enfim, mudando ali um posicionamento mais tradicional. Eu queria entender e como que essa eleição de São Paulo sinaliza para essa união ou possível união da esquerda e possível reorganização da direita. Você vê também uma projeção da figura do Marçal ou para um governo do Estado ou para a presidência? Aliás, ele já falou sobre isso, né? Ele falou que já começa a campanha agora, enfim, ele já tentou da outra vez, não foi, a candidatura dele não foi deferida, ele acabou sendo eleito deputado, isso também foi indeferido pela Justiça Eleitoral, mas agora, enfim, ele vai ter alguns percalços ainda com a Justiça Eleitoral, mas ele já está aí quase em campanha, ou pelo menos falando sobre isso. Como você vê esse posicionamento para o futuro da direita no Brasil também? Então, como é que fica a esquerda, como fica a direita? O PSB, contrariando muito a performance da esquerda no cenário nacional, ele teve um desempenho positivo nessas eleições, né? Em particular, você teve a eleição do João Campos, que foi eleito no primeiro turno com uma votação extraordinária, e o PSB vai estar ganhando força, já não é nessa eleição, já há algum tempo que ele tem conseguido avançar na política nacional, e acho que isso naturalmente vai gerar conversas mais sérias, né, entre o PT com o PSB para discutir algumas candidaturas, né? Algumas conversas que ocorreram nas últimas semanas era o que ocorreria, por exemplo, se o PT apoiasse a Tabata Amaral aqui em São Paulo, né? Porque as pesquisas mostravam que ela tinha chances de bater o Ricardo Nunes. Ela era vista como uma candidata mais moderada, vista ali no campo próximo da centro-esquerda, e ela teria grandes chances de vitória se conseguisse avançar ao segundo turno, né? Então essas são discussões que podem retornar para o futuro, talvez algum acordo que realmente costure apoio a essas candidaturas do PSB, ao contrário dessa eleição na qual o PT apoiou o PSOL. No campo da direita, eu acho que há uma tendência a nós vermos daqui a 2 anos mais uma vez a direita dividida, né? Você ter ali candidatos ou um candidato da direita, ou melhor, da direita ou do bolsonarismo moderado, né? Você pode ter, às vezes, até um candidato apoiado pelo Bolsonaro que seja mais moderado, e nós temos um candidato da direita mais radical, né? Talvez o Marçal ou não. Né? Sendo o Marçal, acho que está claro que realmente ele usou essa candidatura à prefeitura para
ter visibilidade nacional, o objetivo dele mesmo é a presidência. Vamos ver se daqui a 2 anos ele vai conseguir mesmo. Agora vai enfrentar algumas questões com a justiça que podem levar a ele se tornar inelegível. Mas eu acho que essa divisão da direita acho que veio para ficar. Realmente você tem uma tensão entre uma direita que tenta se distanciar um pouco do bolsonarismo mais radical e assim ser mais competitiva, né? Acho que esse foi o movimento do Bolsonaro quando ele apoiou o Ricardo Nunes, vendo que se fosse um candidato bolsonarista mais raiz, a chance de derrota seria alta, né? Porém, você tem um campo da direita que não quer esse candidato mais moderado, que quer um candidato mais radical, e quando ele surge, realmente ele acaba angariando um apoio forte, né, que foi o caso do Marçal. Então, nós podemos ter em 2026, né, o campo da esquerda mais unido, provavelmente com Lula como candidato, e aí você tem diferentes candidatos da direita, alguns mais moderados, outro talvez mais radical, né, disputando quem consegue avançar para o segundo turno contra o Lula. Muito bem, Caio Barbosa, Letícia Sorg, muito obrigado pela presença aqui dos dois. Uma semana decisiva aqui, já estão convidados aqui a outras participações aqui ao longo da semana. Forte abraço para vocês, bom trabalho. Obrigado. Muito obrigada.